tráfico de drogas e violência. Bom, meus amores, minhas amoras, eu estou aqui nesta segunda-feira com mais um tema de atualidades que pode ser o seu tema de redação. Afinal de contas, os editais de 2020 pediram uma discursiva com temas atuais. E é por isso que eu estou aqui, é por isso que o Fox Concursos traz aqui toda segunda-feira as nossas aulas de atualidades e agora a gente tem trabalhado muito com esse aspecto da redação. Bom, veja, a gente está trabalhando as questões de violência, as questões de segurança pública, porque no centro das discussões sobre segurança pública, no Brasil e no mundo, tem uma outra vertente muito discutida, que é a relação que existe entre a violência e o tráfico de drogas. As alternativas para lidar com as drogas ilícitas e o aparato ilegal que garante o seu comércio vão da repressão à legalização e são alvos de acaloradas discussões. O mercado internacional de cocaína movimenta bilhões de dólares anualmente e no Brasil alimenta o crime organizado, que também é um tema muito frequente nas discursivas. Lembrando que essas facções, elas comandam o comércio de drogas, inclusive dentro dos presídios. E as comunidades vulneráveis, que são controladas por traficantes, acabam se transformando em áreas de alta criminalidade, que é o tema da nossa aula de hoje, a questão da violência e o tráfico de drogas. Por ser uma substância ilícita, que tem uma demanda permanente e inclusive crescente, e por ser altamente rentável, esses grupos muitas vezes brigam entre si pelo monopólio de áreas e geram todas as cenas de violência que a gente observa aí no nosso dia a dia, nos jornais e tudo mais, tá? Ou seja, o poder financeiro do tráfico está na base do problema e uma solução para o problema da escalada do crime passa por cortar as fontes de recursos de grandes traficantes. Bom, agora eu quero dar alguns conceitos e alguns exemplos para você, que é sobre a descriminalização. Alguns países apostaram em discriminar drogas consideradas menos danosas, como por exemplo a maconha. É o caso no Canadá, né, onde o parlamento aprovou uma nova lei para, ao mesmo tempo, manter a droga longe do alcance dos jovens e tirar das mãos do crime organizado um negócio avaliado em 4 bilhões de dólares ao ano. A legislação entrou em vigor em outubro de 2018 e, assim como nos Estados Unidos, grandes empresas do agronegócio já estão investindo no cultivo da planta, a cannabis sativa. Os impostos arrecadados com a legalização do comércio são aplicados em serviços públicos de educação, de saúde, para afastar as crianças e os adolescentes da droga e mitigar os efeitos os efeitos danosos do seu consumo. Enquanto isso, aqui no Brasil, em dezembro de 2019, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou por unanimidade o novo regulamento para o uso de produtos à base de cannabis para fins medicinais. A decisão tem como intuito legalizar o uso medicinal da maconha no Brasil. O plantio, porém, não foi autorizado. Não vai ficar feliz aí não, tá? Vou plantar. Não pode, tá? O plantio não foi autorizado. Na prática, o que aconteceu em dezembro significa que os produtos poderão ser vendidos em farmácia mediante apresentação de prescrição por um profissional médico legalmente habilitado. O texto aprovado dispõe sobre os procedimentos para a concessão de autorização sanitária para a fabricação e importação desses produtos, assim como determina requisitos para comercialização, prescrição, dispensão, monitoramento e fiscalização dos produtos de cannabis para fins medicinais. Mas atenção, tá?
A nova regulação não permite que esses itens sejam chamados de medicamentos. Olha a pegadinha aí na sua prova, tá? Não são medicamentos. Quem vai fazer uma objetiva de atualidades, cuidado, tá? Porque, na verdade, eles são produtos à base de cannabis. É uma nova classe sujeita a uma vigilância específica. Geralmente, eles são vendidos como óleos, né? Eles são produzidos apenas para administração via oral e nasal. Por exemplo, não é autorizado fumá-los, né? Isso, então, tem algumas restrições, algumas diferenciações aí do que a gente talvez imagine, tá? Até ser aprovado essa lei, houve muita discussão e posicionamentos contrários. A resistência para a aprovação da descriminalização da substância aqui no Brasil pode ser explicada pelo fato de sondagens de opinião pública detectarem que a medida não tem apoio da maioria da população. Inclusive, a Datafolha fez uma pesquisa em 2017, onde essa pesquisa apontou que 66% dos entrevistados declararam que fumar maconha deveria continuar sendo proibido por lei. Apenas 32%, isso mesmo, apenas 32% pensam que isso deveria deixar de ser crime. Também há relevantes argumentos médicos contrários à liberação do uso recreativo. Mas hoje eu não posso falar sobre isso aqui, né? Porque eu precisaria de uma aula inteira para tratar desse tema cheio de treta aí, né? Bom, agora vamos para uma pergunta. Será que os usuários de drogas são culpados pela violência do tráfico? Porque isso pode ser uma coisa bem questionada na sua prova, não é verdade? Porque é comum a gente associar essa questão, se não tivesse quem usasse, não teria o tráfico. Então vamos analisar um pouquinho melhor isso aí? Em 2018, quando o ex-presidente Michel Temer criou o Ministério da Segurança Pública, com aquela promessa de articular ações contra o crime organizado, ele escolheu como ministro da pasta o então ministro de Defesa Raul Jungmann, né? E na cerimônia de posse, o Jungmann afirmou que, de um lado dos problemas da segurança pública, estão as pessoas pobres, né? Que por ausência de oportunidades tornam-se vulneráveis ao crime. E do outro lado, a classe média, que são aqueles que têm os recursos e contribuem com o crime organizado por meio do consumo de drogas. Bom, a apresentação, a posição apresentada pelo ministro surpreendeu por divergir de declarações que ele próprio tinha feito em fevereiro de 2016. Na época, Jungmann publicou um texto no seu perfil do Facebook com considerações sobre a forma como traficantes e usuários de drogas deveriam ser tratados pelo poder público. O discurso de 2016 do ex-ministro de Segurança Pública era de que, para enfrentar o tráfico de drogas, o governo deveria controlar a entrada e também a comercialização de narcóticos, não o consumo dos usuários especificamente, tá? Então vamos entender um pouco como que o Brasil está nesse mundo das drogas, né? Como que a gente caiu no mundo das drogas? Porque você já deve ter ouvido falar que o Brasil é um corredor das drogas, mas lembre-se que ele também é destino das drogas. Nós não somos só corredor não, tá? A maior parte das drogas que passam ou que são consumidas no Brasil vem de outros países da América Latina. A maconha, por exemplo, é majoritariamente produzida no Paraguai. Uma menor parte da erva é plantada aqui mesmo no Brasil. Já a cocaína tem origem na Colômbia, na Bolívia e no Peru, que são os responsáveis por praticamente toda a produção mundial. O Brasil é considerado corredor de drogas que vão, por exemplo, para a Europa, para a Ásia, e elas entram no território brasileiro por meio de caminhões e aviões e saem, em grande parte, em containers de navios. Parte da droga que entra no Brasil fica no país para alimentar o mercado interno, que é grande, e eu já vou te mostrar os números, tá? Segundo a jornalista Misha Glenny, ela que foi o jornalista, né? Que foi autor sobre o livro do traficante carioca NEM,
parte das drogas vendidas no Brasil chega ao varejo via matutos. Já ouviu essa expressão? São aquelas pessoas que transportam em carros, ônibus e entregam em mochilas para as facções que controlam o tráfico nas cidades. No Dia Mundial contra o Abuso de Drogas de 2019, o relatório da ONU mostrou que o número de usuários no ano passado cresceu 30%. Tá? Então, perdão, que o número de usuários cresceu 30% nos últimos 10 anos, que foi o relatório dado pela ONU em 2019. Gente, 30% é muita coisa, né? Estima-se que 271 milhões de pessoas usaram drogas em 2016. E esse aumento é puxado obviamente pelo crescimento da população mundial e também pelo abuso de opioides. E agora, no dia 25 de junho de 2020, a ONU lançou um novo relatório sobre o consumo de drogas e mostrou um aumento importantíssimo do uso de opioides agora durante a pandemia do coronavírus. Tá? Mas isso também precisaria de uma outra aula para a gente conversar, porque é bem grande o assunto, porque nosso assunto hoje é violência e tráfico de drogas. Mas vamos lá. A maconha é a substância ilícita mais consumida no Brasil. Tá? Segundo o terceiro levantamento nacional sobre o uso de drogas pela população, que foi divulgada pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, tá? Essa pesquisa ela aponta que 7,7% dos brasileiros de 12 a 65 anos já usaram maconha ao menos uma vez na vida. A segunda droga com maior consumo no país é a cocaína em pó, que é 3,1%. Estima-se que o Brasil seja o segundo maior consumidor de cocaína do mundo. A gente só perde para os Estados Unidos. Em 2006, passou a vigorar a nova lei de drogas, já não é mais tão nova assim, né? A legislação tinha por objetivo estabelecer critérios de combate às drogas centrado mais na guerra ao tráfico do que no consumidor. Mas, por ser subjetiva demais, passou a mandar indistintamente para a prisão, praticamente a julgamento da autoridade policial, que pega ali na hora, né, no flagrante, todo aquele que seja apanhado com alguma quantidade de drogas. De tal forma que, desde que a lei entrou em vigor, o número de presos por drogas quadruplicou no país. E o consumo, como vimos, não tem abaixado. Então, de um universo carcerário, por exemplo, de em torno de 800 mil pessoas, a prisão por envolvimento com venda, uso de drogas no país, corresponde a 25 a 30% no total de homens e uma dimensão mais impressionante, 70% entre as mulheres. As razões podem ser muitas, né? Então, um aumento no tráfico de drogas, um maior foco na repressão, ou a prisão de usuários como traficantes, ou alguma razão que ainda não faz lógica, que a gente ainda não conseguiu perceber. A lei de drogas não estabelece um critério objetivo para determinar o que é um traficante e o que é um usuário, né? Cujas penalidades, inclusive, são diferentes. E fica a cargo das autoridades policiais e judiciais analisarem o contexto de cada caso. Então, em sua maioria, os acusados representam uma parcela específica da população. Por exemplo, são homens, olha, anota isso porque é bem legal você colocar na sua redação. São homens jovens, entre 18 e 24 anos, pardos e negros, com escolaridade até o primeiro grau completo e sem antecedentes criminais. O perfil dos sujeitos criminalizados desmistifica, em grande parte, o senso comum sobre os traficantes. Né? É recorrente a caracterização como um criminoso experiente, integrante de uma organização criminosa complexa e rigidamente hierarquizada. Mas é preciso deixar claro que nem todo usuário de drogas pode ser considerado também dependente da substância, que é uma outra coisa que pode aparecer na sua prova, tá? De acordo com a definição proposta pelo DENARC, que é a Divisão Nacional de Narcóticos, a dependência química é classificada entre transtornos psiquiátricos, sendo considerada uma doença crônica que pode ser tratada e controlada simultaneamente como doença e como problema social. Isso está dentro daquela lógica da Organização Mundial da Saúde que o DENARC também utilizou.
Nessa definição, uma doença de evolução própria, ela é uma doença de evolução própria que pode levar à insanidade, pode levar à prisão, pode levar à morte ou ao tratamento. Você deve ficar atento também à tendência à generalização dos termos empregados, tá? O que pode causar, quando você estiver escrevendo sua redação, o que pode causar a impressão no examinador que você tem total desconhecimento sobre o assunto. Então, incluir definições, conceitos e ainda brevemente, se possível, né, mencionar uma fonte da informação é muito importante e confere uma maior credibilidade e solidez à sua argumentação, à sua redação. Tá? A raiz desse problema talvez esteja no fato da violência ser o único meio da solução de alguns conflitos que ocorrem nesse ambiente. Como o tráfico de drogas é ilegal, conflitos decorrentes da atividade não podem ser resolvidos e regulados pelo Estado, por exemplo. Então, se um comerciante ilegal não receber o pagamento, a sua arma será a agência de cobrança. Então, a violência é a única maneira de resolver disputas, muitas vezes, nesses ambientes. Territórios são protegidos por arma de fogo e não por contratos e advogados. E acordos são aplicados por armas e não por juízes, né? Então, a violência é o Estado de Direito nessa questão aqui. E bom, né? Vocês certamente sabem que para esse tema existem várias possibilidades argumentativas, né? Então não tem como trabalhar todas aqui, a gente tem 30 minutos apenas. Mas eu preciso explicar o tema de forma que você consiga argumentar sobre ele de forma coerente, né? Mesmo que para alguns não seja a tese correta. Tá? Eu escolhi um caminho argumentativo e eu vou apresentar para você, mas assim, ó. Fique à vontade em escrever nos comentários desse vídeo um outro caminho argumentativo que você escolheria, combinado? Porque não é, a minha apresentação aqui não é a senhora da razão, mas é uma possibilidade, tá bom? Inclusive, no dia da sua redação, se te aparecer esse tema como tema de atualidades, você tem que deixar claro que você está ciente que existe uma controvérsia inerente ao tema e que você pretende desenvolvê-lo ao longo do seu desenvolvimento e da sua conclusão, tá? Outra coisa, tenha sempre em mente que esse é um tema que comporta uma grande diversidade de opiniões, sendo por esse motivo extremamente polêmico e exigindo uma boa dose de sutileza em sua abordagem, tá? Então, numa redação sobre drogas, sobre violência, sobre tráfico, né, de uma forma geral, antes de você iniciar a escrita, pense sobre a existência dos argumentos distintos ou até contrários, como, por exemplo, aquele que é a favor da legalização das drogas, em contraste a que defende a sua criminalização. Ambas as correntes possuem justificativas e será preciso optar pela relativização, muitas vezes, desse conjunto de ideias, ou então, vai depender do que a banca pede, né? Ou então assumir um posicionamento ou favorável ou, né, a uma ou a outra vertente. Então, nesse caso, será necessário ponderar os argumentos e enfatizar o embasamento por meio de informações e explicações adicionais, por leis, por dados estatísticos e não o que você pensa. Cuidado, porque apesar de você ter que defender uma tese nas redações argumentativas, você não pode dizer eu penso o quê. Você vai precisar argumentar com base em dados, em informações, em leis, ok? Bom, é importante também exercitar os seus conhecimentos sobre o assunto, especialmente no que diz respeito às liberdades individuais, aos direitos humanos, uma vez que este tema envolve políticas públicas de atuação incisiva por parte do Estado, principalmente na área de segurança pública. Então, também muito cuidado com isso. Nesse aspecto, é importante você mencionar os efeitos, por exemplo, da segurança pública, da intervenção do Estado na esfera individual, os impactos dessas ações na comunidade, na vida privada dos cidadãos, que pode render pontos adicionais, inclusive na sua nota, quando você mostrar serenidade sobre o assunto e conhecimento sobre o assunto e não
posicionamento ferrenho sobre alguma coisa, tá? Bom, você deve evitar também contradições entre o posicionamento adotado e as justificativas apresentadas. Lembre-se que deverá ser elaborado um texto coeso, um texto harmônico, onde a sua conclusão deve, inclusive, corroborar a tese apresentada na introdução, servindo-se dos fatos e dados que compõem o desenvolvimento, certo? Então vamos lá. Agora a gente vai para a nossa linha argumentativa, lembrando que existem outras, tá? Que existe um mercado de drogas, e evidentemente, quem sustenta desde a produção até a distribuição, e é quem consome, como ocorre com qualquer mercado. Então, desse ponto de vista, não tem muito como fugir, né, que existe um mercado de drogas. Para você fugir do senso comum, você pode direcionar seu argumento expondo que o custo desse mercado e os valores agregados a ele normalmente são altos, não pelo custo da produção da substância em si, mas pelo custo do crime, né? Do risco envolvido no processo e na corrupção também. A mercadoria principal, aqui no caso, né, do traficante de varejo, esse traficante que aparece lá, que vão para os presídios, né, os traficantes que vão ao presídio, não é a droga, tá? Então, a mercadoria dele não é a droga, mas o valor que ele vende é o valor do risco, da proibição. Não é como qualquer comerciante que vai lá, coloca, né, que essa agenda aqui, né, coloca ali e tal, não sei o quê, e vende pelo custo de produção e uma margem de lucro. A ideia, tá, de que o problema do tráfico de drogas vai ser resolvido, por exemplo, pela redução da demanda, que seria o consumo, já foi uma política adotada em diversos países e se mostrou completamente equivocada. Primeiro, porque não dá para reduzir a demanda na prática, tá? As drogas vão continuar sendo comercializadas e compradas. E segundo, a violência no Brasil não é causada pelo consumo de drogas, pois há países com consumo de drogas maior do que o brasileiro que não registram nenhum décimo da violência observada aqui. Portanto, não é apenas o alto nível de consumo e a quantidade de dinheiro que isso gera para os traficantes que explica a violência no Brasil, que é o nosso tema de hoje. O fato de haver tráfico violento demonstra na realidade que independentemente desse fenômeno, nós vivemos em um país violento. O tráfico está associado apenas a uma parte dessa violência. Aliás, diversos estudos sobre o tema afirmam que o Rio de Janeiro não é apenas o tráfico que sustenta o crime, mas também a execução de outros crimes, como roubo de cargas, enfim, outras coisas, né? Considerando que o debate sobre descriminalização das drogas ainda encontra muita resistência e o caminho dos debates é longo e também bem delicado, eu acredito que é importante, numa prova de redação, por exemplo, talvez deslocar o foco da segurança pública, que hoje está na repressão e na dissuasão do tráfico, para você debater mais sobre essa relação do próprio tráfico e a violência, o tráfico e assaltos, né, por exemplo, dar uma expandida no assunto. Mas, prof, calma. O que isso quer dizer, prof? Quer dizer que não adianta prender pequenos traficantes e permitir que as facções criminosas dominem as prisões, né? Porque o resultado disso é fomentar a violência. Até porque a maior parte das prisões por tráfico é de jovens, como eu já falei, em flagrante na rua, e não é decorrente de investigações, aquelas grandes investigações feitas pela polícia que visa os grandes traficantes. Voltando ao consumidor, ele, de maneira geral, pode adquirir diversos produtos que alimentam a cadeia criminosa, contrabando, pirataria, jogo clandestino e as drogas também. E eles realmente têm uma parcela de culpa. Mas as autoridades procuram administrar as oportunidades de acesso a esses produtos de crime. Então, o ser humano, gente, como eu já disse, vai continuar bebendo, né, vai continuar usando drogas. Agora, na questão da bebida, o que as autoridades podem fazer, e como fizeram com a bebida e podem fazer com a droga, é regular, né, com proibição de venda a menores, no caso da bebida, dirigir bêbado, aplicar multas, ou seja, tentar educar o cidadão para que ele não entre no efetivo das cadeiras criminosas.
Claro que, como eu já disse aqui, né, eu estou colocando um ponto de vista. Existem vários outros que podem, inclusive, que você, inclusive, pode treinar para escrever na sua redação. Eu estou aqui só pensando uma possibilidade. Inclusive, eu reforço o meu pedido. Seria muito legal saber como você argumentaria sobre esse tema. Claro que vai ficar um texto muito grande, um pouco grande, mas eu gosto de ler. Quando você escreve aqui, você compartilha a sua ideia nos comentários aqui na nossa página, logo embaixo aqui do vídeo. E assim eu fico bem feliz com a sua participação no nosso canal e é uma forma de você, inclusive, escrever, né? Escrever a sua ideia. Mas vamos lá. Voltando para a nossa possibilidade argumentativa. Desse ponto de vista, existe responsabilidade das autoridades de não conseguir dificultar a disponibilidade desses produtos, que são as drogas, para os consumidores. A gente percebe que é fácil conseguir drogas no Brasil. Então, se houver um afrouxamento das autoridades na vigilância, por exemplo, das fronteiras, ou nas bocas de fumo, ou não punir o tráfico, realmente o ambiente fica, obviamente, inundado de drogas, se não conseguir fazer isso. Conseguir coibir o tráfico. Então, obviamente não é um liberou geral, né, que você deve propor na sua redação. O que eu estou tentando dizer é que você terá que fazer o que você deverá fazer na sua redação, que é convencer o examinador da sua prova que a sua tese está correta. E como fazer isso? Por meio de exemplos, como eu já disse, dados, estudos, citações, que eu estou entregando aos poucos aqui nessa aula. Você pode argumentar o que não dá para fazer é tentar combater problemas, por exemplo, por meio de regulação do comportamento das pessoas. Porque o ser humano, ele tem uma propensão ao comportamento anômalo de infrações, de regras, como você pode exemplificar com a lei seca dos Estados Unidos, que inclusive em 2019 completou 100 anos. Uma vez, né, por exemplo, o que aconteceu lá? Em vez de acabar com o vício, pobreza e corrupção, como desejavam os seus defensores, a lei seca que vigorou nos anos 20 no país levou ao aumento de índices de embriaguez e criminalidade. O consumo de álcool adquirido no mercado negro, né, mais forte, de baixa qualidade, levou a milhares de mortes e problemas como cegueira, como paralisia e tudo mais. A lei seca foi inicialmente recebida com entusiasmo por ativistas, mas logo as suas limitações ficaram bem claras. A lei não proibiu o consumo em si, mas sim a produção, a distribuição e a venda. E brechas na aplicação e fiscalização fizeram com que muitos americanos conseguissem acesso a essas bebidas alcoólicas. Então, em vez de acabar com o vício, com a pobreza e com a corrupção, que era o objetivo da lei seca, como desejavam ali os seus defensores, a lei seca levou ao aumento nos índices de embriaguez e criminalidade, como eu falei. Então, o consumo de álcool adquirido no mercado negro, que era mais forte, inclusive o álcool, né, e de baixa qualidade, levou a milhares de mortes e problemas, né, aí de saúde, enfim, que assolaram aí o país nas décadas seguintes. Então, bares secretos que vendiam álcool clandestinamente eram chamados de speakeasiers, né? E é uma fala tranquila, uma fala fácil, né? Mansa. E se espalharam pelo país. Só para você ter uma ideia, em Nova York, calcula-se que chegaram a 100 mil bares. O lucrativo comércio ilegal, dominado pelos gangsters, como você deve conhecer o Al Capone, levou ao aumento da violência e da violência e do crime organizado. A economia também sofreu com os altos custos para garantir o cumprimento da lei e a eliminação de milhares de empregos após o fechamento de bares, restaurantes, destilarias, o que fez com que o país perdesse bilhões de dólares em impostos sobre a venda do álcool que deixaram de ser recolhido. Então, diante desses problemas e com o país mergulhado na Grande Depressão ali no início da década de 30, o apoio à lei seca acabou sendo enfraquecido e em 1933, no governo do presidente Franklin Delano Roosevelt, a 21ª emenda à Constituição revogou a 18ª emenda que acabou com a lei seca. Então, trazendo a experiência americana de 100 anos atrás para o Brasil do século XXI, você pode comparar o caso americano para uma ação aqui no nosso país.
que é o de administrar os ambientes para reduzir o acesso dos cidadãos a esses produtos ilícitos que alimentam as organizações criminosas, regulando-os, né? Então, esse trabalho precisa ir, né, claro, né, desde as prefeituras até as Forças Armadas, ou seja, tem que ser um trabalho em conjunto. Então, por exemplo, quando a prefeitura, vamos num menor ali, né? Quando a prefeitura regula a atividade dos camelôs, o que ela está fazendo? Ela está criando dificuldades para uma cadeia criminosa vinculada à pirataria ou contrabando. E na questão das drogas, acaba sendo a mesma coisa. Daí você vai dizer assim, prof, mas o cidadão compra produtos de origem criminosa. Sim, compra, né? E por isso existem regras, fiscalizações, punições. E o papel do sistema de segurança pública é justamente criar essas regras dissuasórias para que as pessoas não consumam e principalmente não trafiquem. Não se pode simplesmente conclamar os cidadãos que eles reduzam o consumo, né? Simplesmente, então tá bom, gente, vamos lá, vamos parar, tá? Agora, é importante lembrar que a violência não está ligada apenas às drogas, como eu disse, né? Então, como eu falei anteriormente, no caso do Rio de Janeiro, existe uma grande quantidade de assassinatos, de roubos de carros, ônibus, cargas, e isso não está diretamente ligado ao tráfico de drogas, tá? Então, nós temos aí guerras entre facções, enfim, que acabam gerando situações como o aumento da violência, que muitas vezes a gente acaba associando diretamente ao tráfico de drogas e à violência, tá? Bom, nós temos aqui no Brasil também um grande problema para limitar o tráfico de drogas, que é o fato da gente morar num país que tem uma fronteira gigantesca e acaba passando também ali muito dessas drogas, o que deixa o tráfico, né, muito permeável. A nossa fronteira é muito permeável para o tráfico e você pode, então, falar sobre isso na sua redação sem nenhum problema. Bom, eu espero que você tenha gostado da aula. A aula ainda poderia se estender, a gente até pode fazer uma segunda parte para falar sobre o tema. Afinal de contas, nós temos um poder militar, um poder paralelo que acaba gerando aí grandes consequências para a nossa sociedade, e a gente pode continuar essa aula se vocês quiserem. Então, se vocês quiserem, anota aí embaixo, fala, professora, continua sobre o tema, fale mais sobre o tema, que a gente tem mais coisa para falar aqui, certo? Então, espero que você tenha gostado, faça uma redação sobre esse tema, mostre uma outra linha argumentativa para a gente enriquecer ainda mais a nossa discussão aqui no canal do Fox Concursos. Um grande beijo, não se esqueça de dar like, não se esqueça de compartilhar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e receber, então, todas as notificações de aulas minhas e dos outros demais brilhantes mestres, professores que trabalham aqui no Fox. Um grande beijo e até mais!